Trabalha com as emoções, ok. Que é o centro das emoções, não é isso? Mas qual é a virtude que vai estabilizar esse chakra? Coragem. Aluno do ano passado. Eu vou explicar por que a coragem. Eu vou explicar porque o amor não é virtude, gente. O amor, ele é um sentimento, mas o amor é a essência do nosso ser. Está na essência, tá? Ele resume tudo isso. Tudo isso é amor. O amor, ele é a humildade, o amor é a confiança, o amor é a coragem, é tudo isso. Tudo bem, então a gente vai entrar agora na coragem. Muito bem. Esse tem um outro nó grande, pesado aí, porque é muito difícil. O maior adversário, o maior oponente que o ser humano tem é o medo. O medo, ele está na raiz de tudo, de todas as nossas construções mentais, de todos os nossos vícios mentais, de todos os nossos comportamentos. Pegue qualquer defeito de vocês, eu não gosto dessa palavra defeito, mas eu vou usar só para ficar claro, que ninguém tem defeito aqui. Mas vamos usar, pegue qualquer defeito, vamos pensar assim, a timidez. Eu sou extremamente tímido. Por que que existe? O que é a timidez? É uma pessoa que tem medo. Medo do quê? Medo de se expor. Por quê? Porque teme a avaliação que vão fazer dele, teme não ser aprovado, teme estar no centro das atenções, traz dentro de si elementos emocionais, sei lá, alguns traumas, coisas que precisam ser superadas, que faz com que essa pessoa traga esse tipo de limitação. Mas a timidez também é orgulho, que é um desdobramento do osso vivo. Por quê? Porque o orgulhoso é isso. O orgulhoso, ele preserva o personagem. O personagem não pode sofrer qualquer ranhura. O personagem não pode ser colocado em discussão. O personagem tem que estar sempre sendo apontado no pódio. Então ele defende com unhas e dentes, a ponto de não se expor, de negar e vive uma vida miserável, né? Que a timidez, ela se transforma num ser absurdamente miserável. Então olha a importância da coragem. Quando você tem coragem, olha como ela é transformadora. Você já deixa de ser tímido. Você já começa a se livrar de uma série de coisas que você deixou de fazer, que poderia fazer. Ok? A vaidade. A vaidade é um vício mental. Não é isso? Mas a vaidade também, ela tem é uma máscara do próprio medo. Pelo mesmo motivo. O vaidoso, ele quer estar sempre, né? Ele está sempre preocupado com a avaliação que fazem dele, ele está sempre preocupado em ser aceito, em ser paparicado, não é isso? Em estar no centro das atenções. Ele traz esse tipo de preocupação porque ele tem medo. Ele tem medo de não ser aceito, de não ser aprovado. Então quer dizer, olha só. Tá, mas todo mundo é um pouco vaidoso. Tudo bem. Todos nós somos um pouco vaidosos. A gente tem consciência disso. Mas existe um caminho do meio, né, para tudo. Quando a coisa ela começa a ficar, né? Não estou dizendo para ninguém, para todo mundo andar aqui descabelado, né, de qualquer jeito, desleixado. Não é isso. Ninguém quer isso. Vou ficar com esse vício aí pirando. Mas percebam que por trás daquilo que se estrutura, como a nossa realidade, o nosso mundo ele é feito a partir da dinâmica das instituições sociais, né, da própria sociedade. Então, se a gente for fazer uma análise de como se estruturou a própria sociedade, ela se estruturou a partir do medo. O medo ele determina as leis, o medo determina comportamentos, o medo determina uma série de coisas. A religião usa muito, né? Oi? A religião só usa muito. A religião trabalha muito com o medo.
especialmente as mais antigas. Aquelas que te ameaçam com o inferno, aquelas que te ameaçam com o garfo do capeta na sua bunda, aqueles que te jogam, aqueles que falam do demônio. Até lá, o espiritismo não, imagina, o espiritismo ele não tem demônio lá, tem obsessor. Não tem inferno, tem umbral. É muito diferente. Quer dizer, vocês percebem, não mudou nada, porque a gente pega o ensinamento e introduz o mesmo vício, é o mesmo medo determinando uma forma de interpretar tudo. Pode falar. É evangélico e testemunho de Jeová que tem. Os caras colocam umas minhocas na cabeça que nem tem uma mulher que tem uma loja. Coloca o quê? Não sei do negócio. Minhoca. A minhoca. Você falou do medo, eu fui dar um Jesus Cristo pra menina, sai desse negócio daqui. Deu uma pavor. E uma vez era um domingo de manhã, o testemunho de Jeová tocou a campanha em casa, eu falei pro cara que eu era macumbeiro, meu cara saiu. Sabe? Desapareceu. Você falou que era preto velho ainda. Aí saca que eu tava, cara. Saco mesmo. Então, agora é isso que você tá falando, né? Que os caras colocam na cabeça aí. Então, o medo acaba sendo um instrumento de manipulação. A gente vai ter uma aula sobre isso, gente. Então perceba que, olha, veja só, gente. Importantíssimo isso. Qual é o único instrumento capaz de vencer o medo? Para que a coragem se manifeste. A coragem não vai se manifestar. Você tem medo de uma determinada coisa, não adianta, que você não vai ter coragem de vencer aquilo. Como é que você vai vencer aquilo? Ah, vou arrancar a coragem. Você não vai ter coragem. Tem coisas que a gente não tem coragem de fazer. Ah, mas como é que você vai conseguir vencer aquilo sem coragem? Conhecimento. Muito bem. Conhecerás a verdade e ela vos... Enquanto nós não conhecermos, seremos escravos. Então o conhecimento, ele é fundamental, porque ele tem um efeito transformador. O conhecimento é luz, medo, trevas. As trevas vão sempre existir até que se manifeste ali a luz. E elas vão se organizar, vão continuar existindo dentro da esfera delas, mas no momento em que chega a luz, para quem quer que seja, é absolutamente transformador. Não há resistência. Uma caverna que nunca viu a luz, está lá, há milhares de anos, no mais absurdo breu. De repente você rompe um clarão ali, estoura e faz uma entrada nessa caverna e a luz do sol entra. O que vai acontecer com a escuridão lá de dentro? Ela vai lutar? Não, eu estou aqui há mais tempo. Vocês não vão vencer a gente. Não existe uma guerra da luz, gente, contra as trevas. Existe a luz e a ausência dela. No momento que a luz chega, se manifesta, acaba. A pessoa sofre por causa disso, porque ela não conhece. No momento que ela começa a conhecer, aquilo é absolutamente transformador. Então a coragem é isso. A coragem ela só se manifesta no ser quando ele é capaz de entender como agir, como funciona, qual a dinâmica daquilo. Quando ele entende o funcionamento da coisa, acabou. Aquilo não é uma ameaça mais para ele. Nós nos sentimos ameaçados porque a gente não entende ainda as coisas. Ah, eu tenho medo de andar na rua, tal. Mas no momento que você começa a entender que não existe nenhuma folha cai de uma árvore, sem que Deus saiba, sem que Deus... que existe uma lógica universal, que se você foi assaltado numa determinada situação é porque aquilo estava escrito, precisava acontecer, aquilo tinha um objetivo, você não foi vítima de nada, não existe esse vitimismo, tem que acabar. Não existe vítima, tudo se explica dentro de uma dinâmica maior. Que a nossa interpretação racional, egóica, de neocórtex é isso. Quando a gente começa a expandir e olhar para o mundo dentro de horizontes maiores, de uma forma não cartesiana, mas de uma forma sistêmica, integrativa, quando a gente começa a olhar para o todo, a coisa muda.
As nossas avaliações, elas são estreitas, curtas, então a gente sofre com o medo. Ok? Então a coragem, ela se desenvolve com o conhecimento. No momento que você tem conhecimento, você pode superar qualquer obstáculo. É evidente. É evidente. Mesmo que com conhecimento, você vai estar adiante, vai ser muito mais fácil. Mas existe todo aquilo que nós no hinduísmo chamamos de vasanas. Existem os vasanas, que são os condicionamentos que foram criados pelo medo, que você teve durante tanto tempo. E se descondicionar também não é algo, mesmo que você conheça, você está condicionado a agir daquela forma. Então, só que você vai estar muito mais atento, muito mais preparado para se descondicionar. Ok? Qual a cor? Ah, é verde. O elemento? O elemento ar. Elemento ar. Bom, Oi. esses elementos, os chakras se ativam de acordo com o seu eu interno. Eu me lembro daquela situação que você falou da mãe, quando o filho não está no momento mesmo sentido, ela vai ter coragem. É, pai. Aí são outros componentes que estão fortalecendo a mãe. Aí a mãe aciona outros componentes. Não é através do conhecimento. É através de forças que ela traz dentro de si que não estavam programadas para serem usadas nessa vida, como dona de casa, como mãe. Mas essa dona de casa, essa mãe, já foi um dia um guerreiro. Já teve campos de batalha. Já foi um soldado. Entendeu? E isso daí teve um objetivo. O objetivo de desenvolver dentro de cada um essa força, essa capacidade de ir além dos seus limites. Né? Quando você se vê obrigado, você acessa isso. Assim como o desperdício dessas energias também está ligado a esse eu. Também está ligado a esse erro. Mas a gente vai se aprofundar mais adiante na questão da psicometria mesmo, de entender os campos psíquicos, de entender as estruturas do inconsciente. É que a gente tem que fazer um beabá primeiro de como a gente funciona, entendeu? Isso leva. As primeiras aulas, elas são assim. Muito bem. Já limpei. O próximo é o laríngeo. Muito bem. Laríngeo é o bichuda. Nome bonitinho, né? São nomes bem distantes do nosso vocabulário. O Vishuddha Chakra. Deixa eu ver se tem alguma historinha aqui para contar sobre ele. Vejam, quando a gente está diante de uma situação, de um período, de uma fase na vida da gente, em que nada dá certo, a gente insiste numa coisa, tenta, de qualquer jeito aquilo não se abre, aquilo não acontece, não dá certo, parece que o universo conspira contra. Não é isso? Pessoas que estão passando por dificuldades financeiras, pessoas que têm negócios que não prosperam, pessoas que lutam e a coisa não vai, pessoas que tentam mudar alguma coisa em si mesmo, aí saindo um pouco dessa esfera e entrando em outra, e não percebem mudança nenhuma, pessoas que tentam desenvolver uma determinada técnica, um determinado aprendizado, mas aquilo não entra na cabeça. Quando a gente está diante disso, e todos nós passamos por isso, não passamos? A gente tem duas opções. Ou a gente insiste, ou desiste. Não é isso? O que é mais comum? Desistir. Só que o mestre Nazareno, lá da Galileia, ele costumava dizer: batei e abrir-se-vos-á. Então isso é o quê? Isso está intimamente ligado à questão da perseverança. A perseverança, ela se manifesta nesse chakra. A perseverança, portanto,
É a virtude desse chakra. Para que as coisas aconteçam, para que a gente conquiste, nós vamos ter que acionar essa perseverança. E quando a gente tenta, a gente se coloca e a coisa não acontece, qual é o resultado disso? Quando a gente tenta uma coisa, quando a gente luta e aquilo, a gente se sente mal, não sente? Frustração. Não é isso? Se sente inferiorizado, se sente incapaz, impotente. Não é esse tipo de sentimento? Isso já começa... A implicação disso é uma construção totalmente negativa. Isso vai para dentro da gente. Todas essas informações vão para dentro da gente. Ok? Isso interfere no quê? Na nossa expressão. Quando a gente for tentar qualquer outra coisa, a gente tem toda uma programação dentro da gente, nefasta, negativa, de pessoa que foi de uma pessoa frustrada, de uma pessoa que foi derrotada, como é que é? Complexada e assim por diante. Tudo isso está pronto dentro da gente, por causa de uma experiência que a gente desistiu. Quando não tem, quando é impossível, quando não dá mesmo, quando não existe a menor possibilidade, tudo bem. Aí você sai de uma situação dessa, mas você não sai frustrado. Você percebe que aquilo... Não adianta a Célia, por exemplo, querer tentar ser cantora. Como assim? Ela vai insistir. Ó, eu vou denunciar essas câmeras aqui, que eu entrei no coral e mandaram eu abrir e fechar a boca, eu só fingi que tava cantando. Só dupla. Então não adianta, depois é que você tem que dizer, não, brincadeira, gente. Até se ela quiser ser cantora, ela pode. Por que não? É só entrar numa escola e insistir. Bater e abrir-se-vos-á. Gente, preste atenção em uma coisa. Não é... Eu tinha um professor que me dizia isso, ele era maestro, tocava todos os instrumentos. Hoje ele está no Recife, regendo a orquestra lá, está muito bem. Era uma pessoa extremamente musical. Ele diz o seguinte para mim: não adianta você tocar há 20, 30 anos, para falar, eu já toco há 20, 30 anos. Não. Um moleque que toca há um ano pode tocar mais do que você. Eu falei, como isso? Porque não é o tempo, o ano, é quanto tempo por dia você se dedica naquilo. Qual é o foco que você coloca naquilo? Então, tudo que vocês quiserem, Marcos, isso eu só encontro em Marcos, viu, gente? É uma pena que eu não vou assar a frase. Marcos, ele diz o seguinte: tudo aquilo que você pedir em oração e crer, você já terá recebido. Percebe? Tudo aquilo que você pedir em oração e crer, você já estará recebendo. Isso é física quântica, né? É evidente. Isso você já constrói através da sua crença, da sua convicção, aquilo que você quer para você, aquilo se realiza. Jesus já estava falando em física quântica, portanto. Marcos, gente, é o que quem gosta de ler as escrituras, leiam Marcos, que é, para mim, é o mais iniciático, o mais profundo de todos os evangelistas. É impressionante a maneira, quando você pega uma certa habilidade de entrar dentro da cabeça desse escritor, desse evangelista, você começa a falar, poxa, esse cara aqui não... Entendeu? Bom, então, a questão da perseverança, ela está intimamente ligada a isso. Quando você não persevera, você se frustra, esse chakra, todo esse sistema endócrino que nós temos aqui, de tireoide, paratireoide, que está intimamente ligado à sua expressão, você vai se expressar, você já não tem mais a mesma autoconfiança, você perde. Você já perdeu a autoconfiança, porque você já não se valoriza mais, a avaliação que você faz de si mesmo não é boa, você já sofreu uma derrota. Então, pense bem antes de desistir, e muito mais ainda, depois de desistir de qualquer coisa, o que vocês estão dizendo para si mesmos nesse momento.
Porque isso é absolutamente construtor. A gente constrói toda a nossa estrutura emocional, psíquica, através de afirmações. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Ok? Estou correndo aqui porque a gente tem pouco tempo, né? Eu falei para vocês do cardíaco, da questão da... Não, Marcos Paulo, eu não entrei nesse assunto. Nós falamos cardíaco, do gástrico. A questão da ansiedade, o que é a ansiedade? A ansiedade é justamente isso. É você achar que você precisa se preencher de algo. Não é isso? A ansiedade está ligada a desejos. É aquilo que eu te falei para você. Então, por que você não consegue? A ansiedade, ela parte do pressuposto que você precisa de coisas, que coisas aconteçam, que coisas que sejam conquistadas, que coisas apareçam, que pessoas e situações adequadas, de acordo com as suas expectativas, se manifestem. Não é isso que é a ansiedade? Agora, quando você está alegre, satisfeito, pleno, você vai ter essa ansiedade? Não vai. Porque você não precisa se preencher de nada. Você está centrado no teu ser, está bem, e as coisas que aparecerem vão aparecer em função da tua frequência vibratória que se elevou, das condições que você criou para atrair coisas melhores para você. É assim que funciona. Não adianta querer conquistar as coisas através de desejo. Você conquista as coisas através da renúncia. É curioso isso. Mas só quando você deixa de lado é que as coisas começam a acontecer para você. Quando você quer demais, você só atrapalha o universo. Ele não consegue agir. É igual aquela história que eu contei do filme sobre o sol da Toscana, da criança, que ela fala que quando era criança procurava joaninhas na grama, não achava joaninhas, de repente ela dormia, quando ela acordava as joaninhas estavam todas em cima dela. Enquanto ela procurava, ela queria, ela desejava, não acontecia. Na hora que ela já não estava mais presente, aceitou, estava no outro, as joaninhas vieram. Então a vida para a gente é assim, a gente tem que criar as condições para as coisas virem. Não é viver com essa ansiedade, não é viver com essa ânsia de querer, nós não somos vasilhames, gente. A gente não precisa se preencher de nada. A gente já é pleno. A gente já tem tudo, só não sabe disso. Ok? Muito bem. Barígio, depois a gente tem o frontal. É isso? É isso. O Ajna ou Anya, né? Chakra. Esse é o chakra da serenidade. Serenidade é a virtude que irá estabilizar esse chakra. Desculpa. No laringe, qual que é a cor e o elemento? Você tem mais os papéis lá? Ah, tá. Tem aqui, ó. Isso. Tá correto? Não tinha alguma coisa Quem não errada? tiver o papel... Então vejam, gente, como é que nós vamos estabilizar? Sim. Não fala elemento. Como é que nós vamos nos estabilizar com isso, fazer com que as energias desse chakra se estabilizem? Como é que nós vamos alcançar essa serenidade? Né? Todo um trabalho anterior deve ser feito. Para nós começarmos a trabalhar o mental, a gente já tem que começar a trabalhar tudo aquilo, todos os chakras anteriores. Né? Porque para chegar nesse ponto é porque a Kundalini já subiu, já está chegando aqui, já está quase se manifestando, se encontrando com Shakti e Shiva, e você está explodindo a tua consciência cósmica, se manifestando com aquela coisa maravilhosa e pronto. É Deus se revelando, né?
a sua consciência cósmica, agora não é mais a consciência animal, humana, mental, já é a consciência cósmica. Então, para você chegar nesse estágio, todos os outros chakras, você tem que ter trabalhado o desenvolvimento da humildade, da confiança, da alegria. E isso implica, ora, se fosse para eu estar sereno, não tem que existir mais a escravidão dos sentidos, dos desejos, não tem que existir mais a ansiedade, não tem que existir esse contentamento, já tem que estar acontecendo. A coragem que se manifesta através do conhecimento, principalmente quando você conhece as coisas, você fica muito mais sereno. Enquanto você não conhece, você está dentro de uma guerra mental, buscando respostas, buscando explicações, buscando isso, buscando aquilo. Quando você, a tua consciência, ela tem um alcance maior de todo o sistema, não só do problema em si, mas você consegue entender o sistema, a lógica integral das coisas, o seu pensamento é holístico, holos vem de todo, então você enxerga o todo, você conseguiu expandir a tua consciência, automaticamente você vai estar numa condição de serenidade. Então, o desenvolvimento da serenidade depende do desenvolvimento de todas as outras virtudes. Deu nó agora. Hã? Deu nó agora. Não, tá simples. Não, deu nó porque é caso específico. Ah, tá. É, Uma dificuldade muito grande, todos os chakras, todas as coisas. Uma dificuldade muito grande nos 3 primeiros chakras e uma facilidade muito maior nos outros. Nos outros está muito mais fácil. É, como se eu viesse na contramão. Não é contramão, não. Não é contramão. Veja, aqui não tem ansiedade. Entendeu? Aqui não tem medo. Aqui não tem desejo. Numa condição de serenidade. Você pode estar numa condição de... mas eu posso acessar uma condição de serenidade? Pode, através da meditação. Você é uma pessoa que medita muito fácil, que consegue se desconectar muito fácil, consegue ficar centrado, tranquilo. Você entendeu? Só que isso é uma coisa que você precisa praticar, você precisa criar as condições para estar assim. Agora, a condição de serenidade é uma condição diária. Bhagavad Gita. Esse livro aqui. Gente, deixa eu ver se eu tenho aqui um trecho que eu tinha mostrado para mostrar para vocês. Olha só. Aquele que não é motivado pelo falso ego, cuja inteligência não está enredada, embora mate homens nesse mundo, não mata. Tampouco fica preso às suas ações. O conhecimento, o objeto do conhecimento e o conhecedor são os 3 fatores que motivam a ação: o sentido, o trabalho. Então veja só, o que ele está falando aqui? Embora mate homens, é uma forma até elevada à 5ª potência, exagerada, para ele falar que ele está falando do quê? Ele está falando de equanimidade. Ele repete muito essa história da equanimidade, nesse diálogo de Krishna com Arjuna. O que é equanimidade? Equanimidade está intimamente ligada com a serenidade. Todas as nossas reações, gente, são emocionais, por incrível que pareça. São sempre emocionais. A equanimidade é quando não existe uma resposta emocional. Quando não existe emoção na sua reação, ou na forma de lidar e tratar com as informações externas. Para uma pessoa que está num patamar de equanimidade, de serenidade, para ela está sempre confortável. Porque ela não depende dos componentes externos para estar bem, e sim dos componentes internos. Então, você pode me xingar ou você pode me elogiar, para mim vai significar a mesma coisa. Não vai existir uma desestabilização.
o que você está oferecendo, o que você está manifestando para mim são apenas informações. Eu não trato isso de forma emocional. E nós tratamos tudo de forma emocional. Nós estamos muito longe ainda dessa condição de equanimidade. Equânime vem do grego, quer dizer equal, ânimo. Ou seja, o ânimo é sempre igual. Nenhuma. Você pode me abraçar, você pode dar um pisão no meu pé, um tapa na minha cara. Não vai significar nada para mim. Alguém consegue viver assim ainda? Não. A gente está em busca. Esse é o objetivo. O objetivo é conquistar uma condição de equanimidade, de serenidade, de paz. Jesus vivia isso. Jesus, se vocês pegarem, por exemplo, o Sermão da Montanha, ele diz: dá o que te pedem. Não reaja contra o mal. Se mandar andar 1000 metros, anda 2. Te levarem em juízo para tomar a sua túnica, dá a capa também. Se te bater numa face, oferece a outra. Não resistas ao mal. Faça bem àqueles que te caluniam, que te perseguem. Reze por aqueles que... Não é isso que ele dizia? O que é isso? Isso é uma total, sabe, é um despropósito? Não, é uma pessoa que já não está ligando mais com as informações externas. Isso não agride mais ele, ele não dá importância, ele não tem mais esse apego. Jesus já está nesse outro estágio. Aqui, já está falando desse outro estágio. Tá, eu estou terminando. Ele está falando desse outro estágio, que é o estágio que nós encontramos no coronário, ok? Sahasrara, através de uma virtude, que é a última delas, chamada renúncia. Para nós ainda é impossível renunciar as coisas, nós somos apegados, nós estamos presos a conceitos, a valores, às pessoas, às crenças, aquilo que nos ensinaram, aquilo que nós temos, né? Então isso tudo a gente paga um preço muito alto, porque isso tudo traz sofrimento para a gente. Nós temos que ir nos desapegando aos poucos, temos que trabalhar aos poucos esse entendimento. Então implica no desenvolvimento de todos os outros. Esse, gente, é um entendimento que eu quis passar para vocês hoje, amplo, da ligação da estrutura humana com sua estrutura energética. Como é que isso se processa? Como é que isso se transforma? Como é que nós podemos mudar isso? Como é que nós podemos nos transformar em super-homens? Não é aquele super-homem de Nietzsche? Né? Esse super-homem que já existe dentro da gente, que a gente precisa trabalhar. Essas superpotências. Mas isso implica o quê? Implica em desenvolver tudo isso. Quando a gente chegar no estágio da renúncia, né? Você veja o garoto lá, o garoto olha, não, mestre, bom mestre. Bom não, bom é Deus. Jesus já falou para ele, só Deus é bom. Porque Jesus não é Deus. Jesus é o personagem. O Cristo é o self dele. É o divino dentro dele. Então existe uma separação do Jesus, personagem, que expulsa vendilhões no templo, na base do chute, que xinga os apóstolos de víboras, até quando eu vou estar aqui, que fica nervoso. Isso é humano. Jesus era humano como a gente. Só que dentro dele tinha uma intimidade muito grande com o céu, com o Pai. Eu e o Pai somos um. Entendeu? Então ele falou, não, bom não. Só Deus é bom. Ele dizia isso para o Jó. Bom mestre, como é que eu posso, o que eu tenho que fazer para te seguir? Olha, honra teu pai e tua mãe, faz isso, faz aquilo. Você não viu o que Moisés falou? Faz tudo aquilo lá, mas tudo isso eu faço desde que eu sou criança. E Jesus ficou com dó dele, porque viu o tamanho da ignorância dele. Tá bom, então vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres, depois você vem e me segue. Meu Jesus, vai lá, pega a tua cruz e
Tchau. Resposta. Percebe? Então esse estágio aqui ainda está distante do jovem. Não é que nós temos que dar o que nós temos. Se vocês forem dar para alguém, dá para mim. Não é isso. Nós temos que nos desapegar. Ter é uma coisa, ser possuído por aquilo que você tem é outra. Então as coisas que a gente tem, elas causam muito sofrimento na gente. Muitas preocupações inúteis, muitas coisas. Existe uma ânsia de melhorar sempre disso. Não, gente. A vida tem que ser vivida com maior leveza. Ok? Obrigado. Vamos encerrar então? Pode encerrar.